jogadores importantes no time do Corinthians, eu queria também até ouvir o Rafael Marques também depois sobre o Corinthians, né? Porque você tem aí um Corinthians que melhorou bastante seu desempenho ofensivo, né? A gente sempre viu um Corinthians na história assim recente com um time muito forte defensivamente, mas que faltava um trio de ataque, um quarteto de ataque, e parece que eles se encaixaram bem, né, Gabriel Dodzer? Aqui, esse trio que está na tela, né? Roger Guedes, Yuri Alberto e Renato Augusto, quando jogam, né? Parece que ajudam muito o Corinthians, né? Eu tava muito curioso para saber esses dados aí que acabei levantando e colocando nessa arte, né? Porque é o seguinte, a gente fala sempre da influência positiva dos três, né? Quando jogam juntos, Roger Guedes, Renato e Yuri Alberto. Mas e eles entre eles, né? E fazendo um levantamento, né? Desde a estreia do Yuri Alberto, na verdade, só voltando à cronologia, o Yuri Alberto chega, mas o Renato está machucado. Depois o Renato volta e aí eles começam a jogar os três juntos. É até aquela época lá do debate que o Vitor Pereira falou que não dava para o Roger e o Yuri jogarem juntos. Graças a Deus ele mexeu nessa ideia dele, porque o Corinthians ganha muito quando os dois jogam juntos. E aí, assim, você tem números melhores, né, individualmente. Você pode falar assim, o Yuri Alberto mesmo, né, fez 7 gols aí nos últimos jogos. Aí na tela não estão todos os gols, estão os gols marcados por ações entre eles. Então, em trechos das partidas, nem sempre 90 minutos. A gente teve até agora 628 minutos de Roger, Renato e Yuri Alberto juntos, em 10 jogos isso, né? São 628 minutos que divididos em 10 jogos. Então, alguns jogos, tem um jogo lá que eles jogaram 7 minutos juntos, tem outro que eles jogaram 90 minutos juntos, e aí você vai somando os jogos. Ao todo dá 628 minutos, que daria 7 partidas completas, mais ou menos. E na tela a gente tem os gols e assistências entre eles. Renato Augusto está na base aqui do nosso gráfico, com 2 gols marcados, né, entre eles, tá? O Renato fez mais gols, deu mais assistências, mas é entre eles. Então o Renato fez 2 gols, recebendo passes de Roger Guedes e de Yuri. Inclusive as setinhas nos apontam. Renato fez 1 gol recebendo passe do Roger, 1 gol recebendo passe do Yuri. E deu 4 assistências, Renato Augusto. 3 delas para o Yuri Alberto, 1 delas para o Roger Guedes. E o Roger Guedes marcou 1 gol com passe do Renato Augusto e deu 2 assistências. 1 para o Renato, 1 para o Yuri. E o Yuri, por enquanto, é mais egoísta, entre aspas, porque fez 4 gols, recebendo 3 passes do Renato e 1 do Roger, e deu 1 assistência para o Renato Augusto. Então, essas são as interações entre os três. Você vai colocar aí na conta, né? São 7 gols aí marcados e com 7 assistências, evidentemente, porque a gente só pegou os dados que têm a influência de um com o outro com um. Vai ter depois assistência do Renato para o Balbuena, vai ter gol solo do Yuri Alberto, como foi contra o Juventude, vai ter gol de pênalti do Roger Guedes, mas eu achei interessante ver a interação entre eles, Lioi.